Amigas e amigos montemorenses, eu sou a doutora Denise, advogada atuante em Montemor há 26 anos e hoje candidata a vereadora sob o número 65555. Nesse vídeo, voltarei a questionar a duplicação da rodovia SP-101 e os impactos negativos decorrentes desta obra para a nossa cidade. É impressionante como uma obra que foi tão desejada, tão esperada, tão sonhada pelos moradores da nossa cidade, tenha sido realizada sem pensar justamente na segurança, na utilidade e acessibilidade para as pessoas que vivem, trabalham e estudam em Montemor. À primeira vista, a obra parece uma conquista maravilhosa, um avanço, mas infelizmente a realidade é outra. Se você parar para pensar, a duplicação da rodovia SP-101, da forma como foi feita, representa um retrocesso social e demonstra de maneira inequívoca a falta de respeito do atual prefeito, das administrações passadas, dos vereadores dessa e de outras legislaturas, a nossa inteligência e a nossa vida. Isso porque a expansão urbana em Montemor se iniciou na década de 70, sem que de lá para cá nenhum prefeito ou vereadores tenha de fato se empenhado em concretizar a junção do Centro Velho ao complexo de bairros que fez emergir uma nova cidade. Ora, passados mais de 40 anos, até hoje não foram realizadas obras para a abertura de vias marginais, bem como avenidas de integração centro-bairro nos dois eixos da rodovia. O resultado disso, em relação às obras da duplicação, é o isolamento dos bairros da região central da cidade, e disso implica num profundo desequilíbrio das políticas públicas. O comércio do centro da cidade, que já sofria pela falta da infraestrutura de um eficiente sistema de transporte a baixo custo, que sempre obrigou os moradores dos bairros a procurarem produtos, alimentos e serviços nas cidades vizinhas, agora está a ponto de entrar em colapso, pois as dificuldades só aumentaram pela deficiência do sistema de entrada e saída dos bairros e retornos causados pelas obras de duplicação da rodovia. O aumento das distâncias e a nova onda de expansão urbana tornarão a curto prazo os serviços públicos mais precários do que já são. A falta de planejamento da cidade e do traçado da rodovia é gritante. Os comércios localizados à beira da rodovia foram desfavorecidos e desvalorizados e, por via de consequência, a diminuição de vendas reflete no crescimento do desemprego na cidade. Repare também que os apartamentos edificados e que juntos somam 600 unidades de moradia popular, que é considerado pela atual administração como o maior investimento em habitação de todos os tempos, está totalmente isolado, assim como o bairro Jardim do Engenho, cujo único acesso de entrada se dá através do bairro Jardim Panorama, que por sua vez não foi organizado para receber tamanho tráfego de pessoas e veículos. Não bastasse isso, não existem passarelas próximas ao Jardim Panorama e Jardim Moreira, sendo que a própria concessionária que administra a rodovia abriu passagem para pedestres através das defensas, expondo não só os pedestres, mas também os motoristas a enorme risco de vida. Além do mais, as pessoas que vinham do Jardim Panorama, Jardim Moreira, Jardim do Engenho e outras localidades próximas a pé sentido centro, não encontram acostamento ou passarela, sendo obrigadas a disputar espaços com veículos em alta velocidade. E seguindo pela rodovia em sentido à região do Jardim Paulista, os problemas são igualmente graves, pois as passarelas estão mal posicionadas e não é em todo o percurso que se visualizam áreas de escape. Já no complexo de bairros em torno do Jardim Paulista, a situação é preocupante. Nessa área se concentra, sem dúvida nenhuma, o maior número de moradores de Montemor, bem como cedia um forte polo comercial, e de forma absurda não foi contemplada com o anel viário. O que chama a atenção de pronto é a passarela mal localizada e muito afastada dos pontos de ônibus. O mais grave é que essa região foi escolhida pela sua vocação para receber importantes investimentos públicos, tais como terminal rodoviário, ginásio poliesportivo, o Bahia Cis, piscinas públicas, creches, escolas, a unidade de pronto atendimento conhecida como UPA e agora em construção áreas de lazer, todas isoladas da cidade como um todo, favorecendo, na verdade, uma minoria. Vejamos o caso da UPA. Você já se imaginou sair do bairro Clube de Campo, Jardim Progresso, Capuavinha, São Sebastião e da área rural para chegar até lá? O prefeito, que recentemente está realizando muitas visitas pela cidade toda e provavelmente já conversou com você, te explicou como irá agir diante dessa nova realidade,
já que sua propaganda anuncia que os apartamentos, novos loteamentos e a UPA serão entregues e passarão a funcionar antes do término de seu atual mandato? Hoje a cidade tem recursos para assumir essa nova condição sem cair na precariedade? Seguindo em frente, mais desolação em relação ao Jardim Daniela, totalmente ignorado pela duplicação, pois seu acesso ficou extremamente prejudicado, sem localização adequada para a parada de ônibus e sem passarela. Chegando ao Paviote, notamos que cada vez mais seus moradores se integram à Hortolândia, pois as barreiras para chegar ao centro ficaram enormes, e o que dizer do Jardim São Sebastião, que continua totalmente apartado da cidade. Como vemos, a atual administração não se empenhou junto ao governo do estado, a Artesp, a concessionária Rodovias do Tietê, para exigir uma obra que valorizasse a nossa gente, garantindo a nós, o povo de Montemor, a integração a todos os serviços públicos, transporte digno e de baixo custo e principalmente acesso à UPA. Mas não podemos deixar de mencionar a enorme parcela de responsabilidade dos atuais vereadores, que simplesmente ficaram inertes, sem se preocupar em estudar o projeto de duplicação da rodovia, para cobrar do prefeito postura junto ao governo do estado, a fim de que o caos que hoje vem impactando negativamente o desenvolvimento econômico da cidade fosse evitado. É importante mencionar também que empresários, ao visitarem a nossa cidade, irão verificar as condições de mobilidade urbana, acessibilidade, educação, saúde, transporte e irão constatar que Montemor cresceu desordenada e sem planejamento, e o que é pior, sem apostar em educação e qualificação de mão de obra, garantidores de emprego aos nossos trabalhadores e jovens, o que significa dizer oportunidades e vida digna. Além do mais, o que empresários poderão esperar da cidade se o atual prefeito instituiu dentro do próprio paço municipal o caos, sem investir em plano de carreira e cursos de aperfeiçoamento aos servidores, e passou a atrasar o pagamento de salários, licença-prêmio e deixou de quitar a contribuição previdenciária do funcionalismo, colocando em risco o IPREMOR. E por tudo isso que peço com humildade que ao assistirem esse vídeo reflitam bem ao votar. Diante da crise política e das notícias de corrupção que assolam o país, é necessário que você, eleitor, mais do que exigir um candidato ficha limpa, tenha a ousadia, a coragem e a postura de valorizar os candidatos íntegros, honestos e de conteúdo, que participam do processo político movidos pelo ideário de uma cidade progressista e humanizada. Você, eleitor, sabe melhor que ninguém que o velho modelo da política assistencialista pode aliviar a dor, mas não cura a ferida. Portanto, rejeite políticos que exploram suas dificuldades e trocam o seu voto por assistencialismo. Por tudo isso, peço sua confiança através do seu voto, pois além de muito conhecimento para fiscalizar todos os aspectos agora discutidos, é necessário muita coragem para enfrentar essas questões na Câmara e eu estou disposta a isso. Também se faz necessário coragem para eleger um prefeito que não tenha vícios políticos, que seja independente e capaz de implementar uma política diferente. Agora não é hora para medo, dúvida ou descrença.